Boa tarde. A nossa aula hoje gravada, né, de ciências do dia 5/11/2020, nós vamos comentar aqui, né, algumas coisas que a gente vai dar continuidade ao que já estávamos trabalhando, né, na aula passada, e nós vamos fazer essa atividade aqui do antes de seguir da página 52, tá bom? Falando sobre a questão da mudança, né, que acontece no corpo das meninas e no corpo dos meninos durante a puberdade, que é a fase da adolescência, tá bom? E aí você vai colocar aqui no seu livro didático todas essas mudanças, vai citar aqui todas essas mudanças, tá bom? E também, nessa questão, você vai ler sobre que algumas mulheres usam testosterona, que é o hormônio masculino, para ficarem mais fortes e musculosas, pois esse hormônio, a testosterona, ela tem esse efeito no corpo dos meninos, tá bom? Aí você vai apontar aqui, tá? Essas mudanças que ocorrem no organismo dessa mulher, tá? Além do aumento dos músculos, tá certo? E a atividade continua na página 53, tá bom? Tem todas essas questões, são questões abertas, pessoal, mas são questões menores, né, de se responder. Então, consulte a parte do livro, né, anterior para você conseguir fazer tudo direitinho, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai tirar na live, tá certo? Pessoal, olha só, na fase adulta aqui, né, que depois da juventude, da adolescência, vem essa fase, fala também que o desenvolvimento físico está completo, que o indivíduo tem plena capacidade de reproduzir, assim os hormônios vão se estabelecer, há uma redução da oleosidade da pele, o desaparecimento das espinhas, que são comuns na adolescência. Então isso na fase adulta não vai existir mais, né? Vai diminuir, na verdade. A regularização do ciclo menstrual das mulheres e os interesses pessoais mudam, desde a fase da adolescência a atingir uma maior maturidade emocional e psicológica. Nessa fase, as pessoas assumem grandes responsabilidades como disciplina e compromisso, tá? Eu, assim, experimento, né, essa fase agora na minha vida, porque as minhas perspectivas são diferentes quando eu era adolescente e a questão da minha disciplina, da minha organização e da minha responsabilidade também mudou, tá? É uma coisa que eu vivo hoje. Eu tenho espinha ainda, mas em relação à adolescência é muito pouca, né? A gente não pode nem falar que parece com a época da adolescência, tá bom? E pós essa fase vem a velhice, né? Ou a terceira idade, né? Como vocês já ouviram falar, muitos de vocês convivem com pessoas da terceira idade, né? Segundo o Estatuto do Idoso, aos 60 anos que vai começar essa fase, tá bom? Com os avanços da medicina e as mudanças sociais, os idosos da atualidade são bem diferentes dos idosos das décadas atrás, né? Que aos 60 anos muitas pessoas estão iniciando novos relacionamentos efetivos, estão começando a estudar, estão assumindo uma nova carreira, né? Então é muito interessante os idosos atuais, como que eles vivem. Essas conquistas positivas, elas não alteram de fato o que as pessoas com mais tempo de vida possuem direitos e precisam de cuidados específicos, tá? Então, assim, tem uma lei, né, que garante todo o cuidado e toda a atenção para o idoso, tá bom? Tem até uma delegacia específica para o idoso, caso aconteça de sofrer maus tratos, violência, então eles são tratados de forma diferente, assim como as crianças e os adolescentes. Na velhice, o corpo já começa, não apresenta tanto vigor, né, e nem força física, igual a fase adulta. Algumas doenças também vão se manifestar especificamente nessa idade, tá bom? E o uso de constante medicação é uma coisa comum nessa fase da vida. É muito importante que os mais velhos se sintam-se amados e cuidados, né? E usufruem da companhia de pessoas de outra faixa etária. E também que estão em outras etapas da vida, assim como crianças e jovens. Então é muito importante o convívio de crianças e jovens com os idosos, tá? Então se você tem um idoso na sua casa, na sua família, dedique atenção, tempo a essa pessoa, que é muito interessante, tá? Eles vão ficar muito satisfeitos e você vai aprender muitas coisas interessantes, tá bom?
Apesar da maior fragilidade do corpo, a velhice acompanha de muitas características positivas, tá? O acúmulo de conhecimentos, a experiência, o maior autoconhecimento, a maior segurança em relação às próprias dificuldades e próprias qualidades, né? O reconhecimento de conquistas realizadas ao longo da vida. Por isso, a convivência com os idosos pode nos ensinar muitas coisas, tá? De todas as idades. Então, assim, é importante, como eu falei, a convivência vai te mostrar a experiência que eles têm e você vai aprender coisas muito valiosas, tá? E a convivência entre crianças e idosos é importante e prazerosa a todos, tá bom? E aqui no finalzinho da página 54 vem falando, né, sobre o fim da vida. Ela tem um início, mas também ela tem um fim, né? Uma das características da vida é chegar a um fim. Geralmente as pessoas não conversam muito sobre a morte. Infelizmente é um tabu, né? Mas ela faz parte do ciclo da vida e deve ser compreendida como um acontecimento natural. Quem parte pode deixar muita saudade, mas deixa também boas memórias, e isso é lembranças de momentos em que foram importantes e que as pessoas gostam de se lembrar. Por isso é importante construir memórias, convivendo de forma carinhosa e agradável com todos os idosos. Pessoal, muito interessante, uma reflexão profunda aqui nesse finalzinho aqui do capítulo, que agora a gente vem com uma outra parte, né? E nós vamos ficar aqui hoje só na página 54, com a atividade do antes de seguir para fazer hoje, na aula específica da aula de hoje, tá? Então, assim, pessoal, vamos refletir, não vamos guardar mágoa das pessoas, vamos tentar viver de forma melhor. A vida é tão boa, né? Então, assim, vamos tentar cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, para que nós possamos viver todas essas fases, né? E se você tem as pessoas da sua família em diversas fases da vida, aproveite também. Igual você que é uma criança, que está deixando esse momento daqui uns anos, daqui um tempo, aproveite a sua infância, tá bom? Então não deixe de fazer a atividade da aula de hoje e leia novamente, tá bom, pessoal? As páginas aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, pessoal! No nosso conteúdo de matemática dessa quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão com quociente decimal, tá? E aí, pessoal, nós vamos relembrar aqui com essa tirinha sobre a questão da divisão exata e não exata, que nós estudamos bem lá no início do nosso trimestre, tá? Do segundo trimestre, tá bom? Pessoal, vamos ler a tirinha juntos aqui. Marta, quero fazer uma promoção desse pedaço de tecido. O que você acha de cortarmos em 4 pedaços? Acho ótima ideia, mas como vamos cortar em partes iguais esse pedaço que tem 18 metros de comprimento? Ora, Marta, a divisão não é exata, mas será possível efetuar sem deixar resto. Veja, a moça aqui ela fez até a divisão no papel, como está mostrando aqui, né? E Marta logo entendeu. Ah, claro, vamos cortá-la então em 4 metros inteiros e 5 décimos, que no caso aí a gente se lê 4,5 metros de cada parte, tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a tirinha, né? E aí você pode conversar com um colega, fazer em dupla, né? Não tem problema. E você vai falar sobre a conclusão aqui dessa questão, né? Na tirinha, Joana fala sobre uma divisão não exata, que nós já sabemos como que, né, a divisão que possui o resto, e sabemos a diferença da divisão exata e divisão não exata, né, pessoal? Você lembra o que caracteriza uma divisão exata ou não exata? Qual é o resultado da operação 18 dividido por 4? Ela tem resto? Como Joana chegou ao valor de 4,5? Discuta as questões com o colega e vai registrar nesse espaço as suas conclusões, tá bom? Nós vamos entender esse processo aqui, pessoal. Ao efetuar a divisão do número 18 por 4, encontra-se um quociente igual a 4 e um resto igual a 2, né? Esse tipo de divisão, trabalhada em outros capítulos, não é exato. Então, sabemos que é uma divisão que não vai ser exata, ela vai ter um resto aqui na divisão, na operação. No entanto, usando os números decimais, pode-se continuar dividindo de forma a obter o resto zero? Pode sim, nós vamos entender como que vai ser feita, né?
Acompanhe o exemplo em que a operação 18,4 é efetuada. Olha só. Inclusive, pessoal, a forma que está mostrando aqui é a forma que você primeiro vai achar a divisão, que ela não vai ser exata com o resto 2, e depois você vai conseguir ver, quando a gente faz a questão da divisão de um número decimal, que ela vai dar uma divisão exata. Vamos acompanhar aqui para vocês verem. Primeiro efetuamos a divisão normalmente, né? Vamos lá, 18, né? Como uma dezena não é divisível por 4, 4 porque já tinha falado lá, né, na tirinha, que os 18 metros ia ser dividido por 4 partes, tá bom? Por isso que a gente colocou o 4 aqui. Então, nós vamos acrescentar o 0, né? No quociente e na ordem das dezenas e dividindo as 18 unidades. A gente colocou o 0 aqui antes do 4 pela representação do número decimal, tá? Não esqueça disso, é uma divisão com quociente de números decimais, tá bom? Vamos escrever aqui 4 no quociente nas ordens das unidades. Note que a divisão não dá exata, que ela possui um resto de 2 unidades, olha lá. Tá vendo como a gente monta aqui? E aí, nesse momento, nós vamos trocar as unidades, 2 unidades, por décimos. Daí, se uma unidade são 10, 2 unidades serão, né, 20. Não esqueça disso. Cada dezena são 10 unidades, tá? E cada unidade são 10 décimos, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Então, nós vamos dividir aqui 20 décimos por 4 e vamos encontrar 5, né? Esse valor deve ser escrito em ordem de décimos, por isso, basta inserir a vírgula separando a parte inteira da decimal. Na questão aqui, no quadrinho, olha só. Na primeira opção, é a divisão sem ela dando o resto aqui 2. Depois, você vai acrescentar o 0 no restante 2, né? E também você vai acrescentar aí depois de 0,4 a vírgula e vai colocar, porque 20 dividido por 4, a gente tem o resultado de 5, não é isso? E 20 menos 20 dá 0. Então aqui tem um lembrete muito importante que muitas pessoas estão confundindo e estão esquecendo essa parte importantíssima, tá? Lembrando que uma dezena são 10 unidades e uma unidade são 10 décimos, tá bom? Tente-se então que o quociente da divisão 18 por 4 é o número 4 inteiros e 5 décimos. Dizem que o quociente dessa divisão é um quociente decimal, tá? Para verificar essa operação, pode-se realizar também a operação inversa. Se você efetuar 4 vezes 4,5, vai encontrar o resultado do número 18. Beleza, galerinha? Volte, faça mais vezes do caderno, dá uma lida, não deixe a dúvida dos números decimais te confundir, tá bom? E aí nós vamos efetuar algumas divisões aqui na atividade do antes de seguir, que nós vamos fazer ela da aula de hoje, tá bom? Olha só que interessante. E essa questão 10 você vai fazer no seu caderno de matemática, anotando a página e o dia da aula. Não se esqueça disso, tá? A questão 10. Não precisa copiar novamente a pergunta, você pode colocar só a operação e a resposta, tá certo? E a questão 11 aqui também é uma operação, é um problema matemático, que aí você vai conseguir entender, né? Fazendo a divisão também. Todas essas aqui são voltadas para divisão, tá bom, galerinha? A 12 e a 13 também é para fazer no caderno da disciplina. Não esqueça, tá, galera? Quando tiver o caderninho aqui, fazer no caderno da disciplina. Nós vamos ficar por aqui hoje na página 116. Não se esqueça de fazer suas atividades, trazer suas dúvidas para a live, tá? E não deixe a sua atividade acumular. Espero que vocês tenham gostado e que essa prática de dividir os números decimais seja muito tranquila para você fazer no seu dia a dia, tá bom? Até a nossa próxima aula. Olá! No nosso conteúdo de língua portuguesa dessa semana, nós vamos continuar trabalhando o texto 2. Sim, vocês já fizeram o por dentro do texto e agora a gente vai continuar fazendo as questões do por dentro do gênero. Sim, tá lá na página 88, né? Na página 88 e na página 89, tá bom, pessoal?
Você vai precisar de consultar o texto 2 para fazer, com certeza. E nós vamos também aprender mais alguma coisa sobre essa interpretação de texto, e mais um gênero textual, tá bom? Resenha. Já ouviram falar sobre a resenha? Não é resenha de fazer um churrasco, chamar os amigos e fazer um piquenique, não. É outro tipo de resenha, tá bom? Resenha é o gênero textual por meio da qual as obras, né, artísticas, igual livros, filmes e peças teatrais e novelas, vão ser apresentadas, avaliadas ou criticadas. Então, quando você quiser uma avaliação, uma apresentação prévia ou uma crítica sobre determinadas obras artísticas, você vai ler uma resenha sobre ela, tá? E aqui você vai, né? A gente leu a resenha lá do livro Viagem ao Centro da Terra, né? Então, você vai responder essas perguntinhas aqui, justificando, comprovando, né? E essas partes aqui em destaque do nosso material didático é muito importante a gente ler e saber e marcar como importante mesmo. Por isso que vem, né? De forma destacada também, tá? Vou ler para vocês aqui. Além do resumo e de comentários da obra, a resenha também apresenta dados técnicos da produção a serem avaliados. No caso de um livro, esses dados podem ser quem é o autor, qual é a editora e qual foi o ano da publicação. Então é interessante demais a gente saber identificar o que é uma resenha, tá? A resenha tem como principal finalidade expor o ponto de vista de determinadas pessoas sobre uma obra, recomendando ou rejeitando aquela obra. Algumas pessoas acham que o resumo e a resenha são a mesma coisa. Não, eles são diferentes, tá, galera? Mas isso não é verdade. A resenha, além de apresentar um estudo da obra, traz a percepção crítica do autor diante do que ele viu, do que ele leu, ouviu ou assistiu, tá? Contrário a respeito da obra. São os 2 pontos positivos, tá? Um comentário a respeito da obra aqui, que são os pontos positivos da resenha. O resumo vai pegar a obra toda e resumir, de forma que você vai conseguir ler e compreender. Aqui vai ter pontos mais detalhados sobre a obra e é um gênero textual também. E aí a gente vai responder aqui também na página 89. Por eu ser uma excelente pessoa com vocês, nós não vamos fazer essa produção textual, tá, pessoal? Porque nós já temos uma aí para ser entregue, me parece que na segunda-feira, eu coloquei no Educare para mandar por e-mail, tá bom? Aquele parágrafo, né, sobre a sua opinião. Não sei se vocês estão recordando da aula da semana passada, mas aí nós não vamos fazer a página 90 nem a página 91, tá bom, galera? Vai ficar para um outro momento, porque aqui tá te pedindo pra gente ler um livro ou assistir um filme, e eu acredito que nesse formato de aulas remotas vai demandar um pouco mais, e a gente tem outros assuntos que precisamos avançar antes das nossas parciais, das nossas avaliações parciais do 3º trimestre, tá? Vamos entender aqui, ó. Na questão, aí você vai pular essas 2 páginas, tanto a 90 quanto a 91, e vai lá para a página 92 para a gente ver um pouquinho sobre locução adverbial, tá? Continuando aí a nossa parte de gramática, estudando a língua portuguesa. Os advérbios são palavras capazes de modificar um verbo, um adjetivo e um advérbio. Relembrando que essas 3 coisas, o verbo, adjetivo e advérbio, nós já estudamos. Professora, não estou lembrando, mas você vai precisar de retornar no seu material didático ou nas nossas aulas gravadas, porque a gente já comentou aqui sobre isso, tá bom? Exprimindo uma circunstância de tempo, intensidade, modo, lugar e etc. Tá bom? Vai ter essas atividades aqui falando sobre a questão dos advérbios, né? Ou então a locução adverbial, né? Que algumas vezes 2 ou mais palavras juntas também modificam o verbo, o advérbio ou o adjetivo ou o outro advérbio, e até mesmo uma frase atuando como advérbios. Esse grupo de palavras ou expressões é denominada locução adverbial, tá? Inclusive aqui, pessoal, tem mostrando para vocês, né? Assim como os advérbios, as locuções adverbiais também são classificadas de acordo com a ideia que experimenta. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Roberta sentou-se ao lado dele. A locução adverbial aqui é de lugar, né?
telefonarei para você à tarde. A locução aqui é de tempo. Davi saiu às pressas. Locução adverbial de modo, né? Acharemos uma solução com certeza. Pelo amor de Deus, não escreve com certeza junto, galera. Eu vejo muita gente errando nisso, tá? Por favor, não faça a tia Renata triste. Adverbial de afirmação, tá bom? De forma alguma concordarei com a sua opinião. Locução adverbial de negação, eu não vou concordar com isso, tá? Eduardo comeu em excesso e sentiu-se indisposto. Locução adverbial de intensidade. Quem sabe ganharemos essa disputa? Locução adverbial de dúvida, tá? E aqui nós vamos ter mais um exercício para você classificar as locuções adverbiais nas frases e vai classificá-la também, tá, galera? Aqui, ó. E aí nós vamos encerrar as nossas atividades aqui na página 93. Então, a nossa aula de português hoje ela está sendo mais voltada para a gente fazer as atividades. Então, não deixe de fazer as atividades, tá? Tanto por dentro do gênero, que a gente aprendeu com o gênero textual resenha hoje, muito interessante, né? Quanto o estudo da língua, tá bom, pessoal? A questão da produção de texto na ponta do lápis você não vai precisar de fazer. Tá bom? Um beijo para você, até na nossa live amanhã e não deixe de participar. Um abraço.